Vamos ver agora as famílias parentais, que também temos muitos novos arranjos familiares, né, que são as chamadas, como eu disse, as famílias monoparentais e as famílias anaparentais, que são as famílias de irmãos. É interessante que o artigo 226 enumera lá 3 formas de família, né? Casamento, união estável, famílias monoparentais. Mas não fala de família, 2 irmãos, 3 irmãos que vivem juntos, é uma família. Alguém duvida que 3 irmãos vivem juntos, que tem ali um núcleo familiar? Ninguém duvida. Por que ninguém duvida? Porque não tem ali um conteúdo moral, não tem uma questão que toca na moral, né, no senso geral. Então, não está escrito ali, mas tem. Assim como não está escrito ali, tem outras famílias que são as famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo. Isso já está superado, mas é só para dar o exemplo, para construir esse raciocínio e encadear o raciocínio. Mas o que eu quero chegar é nesta noção dessas novas famílias, né, que estão chegando, né, não só da homoparentalidade, como essa que o Globo trouxe essa matéria, né, que são as pessoas que têm casais de pessoas do mesmo sexo que têm filhos. Eles querem ter filhos. Engraçado como esse discurso em Portugal, não sei se você sabe, em Portugal já tem, muito antes do Brasil, uma lei autorizando, dizendo que pessoas do mesmo sexo podem casar, mas não podem ter filhos. Olha que loucura, como é contraditório esse discurso moralista. A mesma coisa moralista o discurso religioso, que nada contra a religião, mas eu acho que misturar direito e religião nunca deu certo e provoca injustiças. Por exemplo, a Igreja Católica diz que eu sou católico, tenho formação católica e tal, mas isso não significa que eu seja idiota de não questionar esses dogmas. A Igreja Católica diz que o sexo é só para reprodução, né? Então não pode ter sexo pelo prazer, sexo antes do casamento, mas aí, se é só para reprodução, então casais inférteis não podem casar. Separaram para pensar nisso, como esse discurso moralista vai ficando contraditório, né? Então, assim como a lei de Portugal, olha, pode casar, mas não pode ter filho. Claro que isso mais lá na frente vai ser derrubado. Mas aqui, então, não tem uma lei, e a jurisprudência vem sendo reconstruída. E aí, como é que essas pessoas vão ter filho? Elas podem ter como eu disse, para as mulheres é mais fácil, porque basta buscar num banco de sêmen, um doador, um material genético. Também não é tão simples, porque essas pessoas, esse filho nascido de um banco de sêmen, vai querer saber quem é o genitor. E isso é uma outra história. Uma coisa é ser genitor e outra é ser o pai. Aliás, essa compreensão advinda da psicanálise de que a paternidade e maternidade são funções, e daí a criação, a desbiologização da paternidade, né, criando, então, novos institutos jurídicos, como a socioafetividade. Isto muda os rumos, por exemplo, de uma contestação e investigação de paternidade. Alguém que tenha tido uma paternidade, uma filiação que tenha sido... Eu posso fazer uma investigação para saber minha origem genética, mas o meu pai será outro. Por exemplo, eu descobri hoje que o meu pai, que é meu pai registral, o meu pai verdadeiro, que foi quem me criou, ele não é meu pai, seja porque a minha mãe teve relação com outro, seja porque eu fui trocado na maternidade. E aí eu vou descobrir nessa altura da vida, aos 56 anos, e eu quero saber quem é o meu genitor. Eu não quero mudar de pai, porque o meu pai é aquele, isso é imutável. O pai é quem criou, quem exerceu. O meu pai socioafetivo, afetivo, verdadeiro, é aquele. Então eu posso fazer uma investigação de paternidade / origem genética para saber quem é o meu genitor, sem desconstituir a paternidade. Isso muda os rumos das contestações de investigação de paternidade, que pode fazer a investigação de paternidade, e ele pode ser o genitor, mas pode não ser o pai é aquele outro que está registrado. Vejam como essas histórias, né, a evolução do conhecimento pela psicanálise e também pela biotecnologia e da engenharia genética, que
aliás, o DNA fez uma grande revolução, né, no direito de família, ao revelar. Primeiro, porque deslocou o eixo da investigação da paternidade, do eixo moral, que as investigações de paternidade era sempre uma investigação moral da vida da mãe, né? Se a contestação ela teve mais de uma relação, acabou, não tinha jeito de achar o pai. Então, ela fez uma evolução, mas agora nós temos outras evoluções na paternidade. Depois de poder saber deslocar do eixo moral para o eixo científico, que vai ser quem é o pai, nós temos também a compreensão da paternidade socioafetiva. E isso também é revolucionário. Olha só. É revolucionário porque veio da desbiologização da paternidade, de desatrelar paternidade, sexo de reprodução, né? Então tudo isso vai fazendo vai trazendo uma nova concepção de paternidade, chegando ao ponto de nós entendermos, e a justiça já entendeu isso, já temos várias decisões, de que eu posso ter mais de um pai ou mais de uma mãe. O primeiro julgado no Brasil foi do Tribunal de Justiça de Rondônia, ao dizer que uma criança cujo pai faleceu, o pai registral e biológico faleceu aos 5 anos, 10 anos de idade, uma coisa assim. A mãe casou-se novamente e o pai, o padrasto, que é essa palavra com a qual nós ainda não temos uma melhor para substituí-la, o pai exerceu as funções de pai. Ele foi o verdadeiro pai, o pai socioafetivo. Então, o Tribunal de Justiça de Rondônia, se não me engano, foi o primeiro julgado, ele concedeu, falou, olha, então essa criança, esse filho tem o nome da mãe, o nome do pai, do primeiro registro, e pai biológico, e o nome do pai socioafetivo. Ele tem 2 pais. Imagina, isso era impensável até pouco tempo, né? Porque na nossa cabeça eu tenho um pai e uma mãe. Mas olha só, já há alguns anos eu atendi um caso de 2 mulheres que viviam juntas, queriam ter filhos e tiveram. Como? Uma era uma juíza que vivia com uma promotora de justiça e era numa cidade que foi lá em Belo Horizonte, obviamente que eu não vou revelar o nome, mas é muito interessante esse caso que me pôs para pensar e ajudar a acabar com o preconceito. Elas queriam ter filhos, não queriam ter um doador anônimo, não queriam ir num banco de sêmen. Ao contrário, tinha um casal de amigos, 2 homens, que também queriam ter filhos, tiveram filho. Então, pegou o material espermatozoide de um desses casais, desses homens aqui, desse casal de homens, misturou, fez a gestação na barriga da mais nova com o material genético da outra, ou seja, nasceu uma criança. Essa criança tem hoje uns 3, 4 anos, que tem 2 mães, 2 pais, 4 avós, 16 bisavós. E aí, isso é bom ou é ruim? Né? Essa criança vai sofrer muitos maus tratos na escola, vai sofrer bullying, sua mãe é isso, sua mãe é homossexual, sua mãe... Criança é perverso, né, gente? Eu já sofri, todo mundo já deve ter sofrido na escola, seja porque tem orelha de abano, seja porque usa óculos 4 olhos, porque a mãe era separada, sempre vai sofrer isso. Agora, porque a mãe é homossexual, porque tem 2 mães, porque tem 2 pais e uma mãe, né, como essa criança. Olha só, então, essas questões sociais, elas vão sendo remodeladas. O que é importante é trazer aqui para o ambiente jurídico, saber, bom, isso é bom, é ruim? Essas pessoas têm direitos, quais são os direitos, qual a proteção jurídica que se dá a essas pessoas, né? E tudo isso proporcionado e provocado pela revolução do afeto, do valor jurídico, do afeto que tornou-se um valor jurídico que foi alçado à categoria de princípio jurídico. E para começar a terminar a fala, para que a gente possa debater, uma outra categoria de família também, dentro dessa paternidade socioafetiva, porque quando essa história de paternidade socioafetiva começou lá em Minas Gerais. Mineirinho vai devagar assim, mas fazem Confidência Mineira, né, essas coisas. O juiz João Batista Vilela, em 1979, escreveu um texto que chama Desbiologização da Paternidade. Foi quem lançou as bases para a compreensão da paternidade socioafetiva. E daí nós inventamos no IBDFAN essa expressão paternidade socioafetiva. E uma vez me procuraram 3 mulheres que viviam juntas, 3 irmãs que viviam juntas, com um amigo que era como se fossem irmãos, e que dizia o seguinte: olha, o fulano, ele faleceu, ele deixou um grande patrimônio, ele não tem filhos, nem pais,
nem irmãos, só tem sobrinhos distantes que moram na Itália, e agora está aqui esse patrimônio, como é que eu faço? Não seria, tem jeito a gente herdar? Fala, bom, não, nas regras da sucessão, as regras são rígidas, é difícil aplicar uma principiologia, mas vamos pensar, porque esse é o desafio. O justo nem sempre coincide com o legal, e o nosso desafio como advogados é encontrar o justo, ainda que em detrimento do legal, invocando uma principiologia. Foi o que eu fiz. Então, eu consegui provar na justiça que aquelas 3 irmãs viviam numa irmandade socioafetiva. Era o irmão socioafetivo, não tem pai socioafetivo, tem irmão socioafetivo. Então, esse irmão socioafetivo que viviam com ela há 30 anos, na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, começou a fazer um testamento, não deu tempo de acabar deixando todo o patrimônio para essas 3 irmãs, e aí a justiça de segunda instância, em Belo Horizonte, falou que seria possível, e aí foi parar no STJ, acabamos fazendo um acordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: olha só, mesmo nas regras rígidas da sucessão hereditária, é possível ter essa interferência do afeto como valor jurídico para reconstruir novos parâmetros para se fazer justiça. Entre o justo e o legal, não é melhor ficar com o justo? Obviamente que nós temos que ter uma construção disso, uma construção jurídica consistente, e aí era a questão que foi colocada, e foi uma grande vitória de fazer de demonstrar que essas 4 pessoas eram irmãos, e, portanto, a herança teria que ir para elas, né? Bom, então, deixa eu ver aqui, né? Eu separei alguns trechos do meu livro aqui que fala o tempo todo disso, mas eu queria destacar um trecho do filósofo Jacques Derrida, quando ele fala da família, né, porque grande parte das pessoas, né, que ficam nesse dogmatismo jurídico, nesse hermetismo jurídico, a nossa família está em desordem, está acabando, e aí entram os religiosos para dizer que nós estamos no fim da família. Aliás, eu ouvi isso quando nós fomos aprovar a Emenda Constitucional 66, que foi uma proposta do IBDFAN, aquela que simplificou o divórcio, lá no Congresso Nacional, os deputados e senadores, todos eles diziam, a bancada religiosa dizia a mesma coisa de 1977, vocês estão acabando com a família, o divórcio está acabando com a família, né? Então, esse medo, esse temor, né? E que agora, essa semana, vai ter uma discussão nós temos esse estatuto, eu trouxe para dizer, esse estatuto das famílias que está no Senado, que é um estatuto que deve substituir o livro do Código, o livro de família do Código Civil, e um deputado, se não me engano, aqui do Rio de Janeiro, entrou com um projeto que está chamando também de Estatuto da Família, onde ele fez uma pesquisa na internet perguntando se família, que o povo achava, se família era entre homem, podia ser constituída família entre homem, desconsidera a união estável, um estatuto, uma lei fascista, que eu espero que seja, que não tenha mais lugar nesse mundo. Mas aí, de volta, a filosofia sempre pode nos salvar, e aí Jacques Derrida pode dizer o seguinte: eu não diria sem hesitar que a família é eterna. O que é inalterável, que continuará a atravessar a história, é que exista ou que haja família, o laço social organizando em torno da procriação. Pode-se fazer muitas coisas com um homem e uma mulher. Com a diferença sexual, e a homossexualidade não é a indiferença sexual, pode-se imaginar tantas configurações ditas familiares, e mesmo no que consideramos nosso modelo mais estável e mais familiar, existem tantas subespécies. Os progressos da genética libertam ou aceleram nossa imaginação, deliciada, aterrada ou ambas ao mesmo tempo, diante de todo tipo de coisas que não diria desconhecidas, sobretudo do inconsciente, mas ainda não gravadas pelo que poderíamos chamar, no sentido amplo, de estado civil. Bom, enfim, a família transcende a sua própria historicidade, e nós temos aí essa variada gama, né, de novas constituições de família, e que isso aterroriza ou delicia, como diz Jacques Derrida. E aí, o que nós vamos fazer com isso, né? E ainda, para acabar o horror, ainda
uma outra, e aí eu finalizo para deixar o espaço para o debate, porque nós temos que conectar isso com a violência, etc., porque afinal estamos num fórum da violência doméstica, e que são os contratos de geração de filhos. Eu já fiz um contrato de geração de filho. Olha, parece também que estamos no fim do mundo, né? Uma vez uma mulher, um homem de 35 anos, casado com uma mulher de 50, que já tinha filhos do primeiro, ela não queria ter filho, não podia, e ele queria ter filho, mas ele não queria sair por aí transando, engravidar uma menina. O que ele fez? Ele contratou a secretária dele para ter um filho com ele. O marido autorizou. Eles fizeram uma inseminação artificial e nasceu esse filho, que tem hoje uns 8 anos, mais ou menos, e eu entrei para poder fazer um contrato de geração de filhos, porque como a mulher, quem ia gestar o filho era casada, se mudasse de ideia no meio do caminho, em razão da presunção da paternidade, poderia alterar, e aí eu entrei. Eu fiz isso há 8 anos atrás. E agora, em 2013, 2014... eu vejo na internet, isso foi objeto de matéria do Fantástico, que pessoas têm feito parcerias de paternidade. Isso é uma outra forma na família parental. Tem gente que não quer ter relação sexual com o outro, não quer ter uma relação amorosa ou conjugal, só quer ter filhos. E como? Será que é possível desatrelar, né, da sexualidade, desatrelar da conjugalidade? Isso é a nova questão para o direito familiar. Aliás, então, eu trago aqui 2 novas questões, na família conjugal, as famílias simultâneas, e na família parental, as parcerias de paternidade. Aí eu vou encerrar lendo um texto meu para horrorizar um pouco sobre isso, sem deixar de pensar que também pode ser objeto de debate a gravidez terceirizada, né, que, segundo o Conselho Federal de Medicina, parentes até o 4º grau. Em alguns países isso pode, tem gente aqui do Brasil que vai ter filho na Índia, chega lá, contrata uma mulher, tem filho, né, então, e isso é feito na clandestinidade. Será que nós não temos, e aí, novamente, a velha história do direito, distinguir ética de moral, para que nós possamos pensar essas novas relações. Bom, mas para parar de falar, eu vou ler um texto pequenininho, onde eu concluo falando dessas parcerias de paternidade, faço uma síntese disso aí. É o seguinte: o casamento por amor fez uma grande revolução nas relações de família. A partir daí, deixaram de ser preponderantemente núcleos econômicos e reprodutivos. Já que o amor às vezes acaba, surge o divórcio. O afeto tornou-se um valor jurídico e, em consequência, surgiram diversas configurações de famílias conjugais e parentais para além do casamento. Uniões estáveis, hetero e homoafetivas, multiparentalidade, famílias monoparentais, simultâneas, mosaico, etc. Outra grande revolução, que em breve se tornará comum, está na constituição de novos modelos de famílias parentais, isto é, filhos de pais que não são fruto de uma relação conjugal ou sexual. Isso só se tornou possível porque passou-se a distinguir, no campo jurídico, parentalidade de conjugalidade. Até pouco tempo atrás, uma mulher que tivesse uma relação extraconjugal, além de ser considerada culpada pelo fim do casamento, perdia a guarda de seu filho. Já não é mais assim. O direito já entendeu que não há culpados, mas sim responsáveis pelo fim da conjugalidade. A mulher, embora não tenha sido uma boa esposa, pode ser uma ótima mãe e vice-versa. Foi na esteira desse raciocínio jurídico que as funções conjugais começaram a ficar separadas e diferenciadas das funções parentais, instalando-se uma nova lógica jurídica. Com a distinção entre essas 2 funções na constituição de famílias, é que se tem feito hoje contrato de geração de filhos, assim como já se fazia antes contratos de união estável, pactos antenupciais, para regularizar aspectos patrimoniais dos casamentos. O primeiro sinal dessas novas gerações de famílias parentais foram as conhecidas produções independentes. Lembram disso? Né? Na década de 60 era muito comum. Ela teve um filho, quem é o pai? A produção independente. Com a liberação dos costumes sexuais a partir da década de 60, mulheres que queriam ter filhos, independente de terem um parceiro fixo, assumiam a maternidade, até mesmo sem que seu parceiro soubesse. São as denominadas hoje de famílias monoparentais, reconhecidas pelo Estado a partir da Constituição de 1988. A partir da década de 80, com o desenvolvimento da engenharia genética, quem não pudesse ter filhos e não quisesse adotar, poderia recorrer às técnicas de inseminações artificiais, útero de substituição, busca de material genético em bancos de sêmen e óvulos, independentemente de ter parceiro ou não.
ficou mais fácil ter filhos e cada vez mais atrelado de uma relação conjugal ou sexual. Uma nova categoria de família está surgindo, facilitado pela internet. Tais pessoas não estão interessadas em um novo amor ou em constituir uma família conjugal, mas apenas uma parceria de paternidade. Se isto era feito nas décadas anteriores, com dificuldades e limitações da criança não conhecer o doador do material genético, agora fez-se um upgrade nessas famílias parentais. Pelas redes sociais e sites de paternidade compartilhada, já tem sido comum homens e mulheres encontrarem alguém para compartilhar a paternidade, maternidade, sem estabelecer uma relação amorosa ou sexual. Esse novo modelo de filiação se apresenta como uma alternativa à adoção, às inseminações artificiais, nas quais não se sabe quem é o doador do material genético, e barriga de aluguel, em que se terceiriza a gravidez. A internet, na verdade, apenas facilitou e ampliou essas facilidades de parcerias de paternidade. No Brasil, já se materializava essa ideia em pequena escala, é claro, através de contrato de geração de filhos. A diferença das famílias comuns é que, ao invés de escolher um parceiro para estabelecer uma relação amorosa ou conjugal, escolhe-se um parceiro para compartilhar a paternidade e maternidade através da combinação de um ato reprodutivo. Isso dá um nó na teoria psicanalítica, que tem como uma de suas bases de sustentação o complexo de Édipo e o interdito proibitório do incesto, pois fica uma pergunta no ar. Como será essa paternidade e maternidade cujos pais não ocupam lugar de desejo no outro genitor? Para pensar. Essas novas configurações familiares podem causar uma grande estranheza. Não faltará quem pense que isso é o fim da família, como se falou em 77, com a introdução do divórcio no Brasil, que nossa sociedade está sendo invadida por pais errantes e mães desvairadas. No início deste século, quando os tribunais começaram a reconhecer e legitimar as famílias entre pessoas do mesmo sexo, não faltou quem falasse na desordem da família. Essa nova modalidade de paternidades compartilhadas, certamente os filhos terão pais muito mais responsáveis e comprometidos com a sua criação e educação do que muitos filhos de famílias constituídas nos moldes tradicionais, que muitas vezes os abandonam ou não se responsabilizam por eles. Enfim, estamos diante de um novo marco revolucionário na história do direito de família, assim como foi revolucionário o casamento por amor, que destituiu a lógica essencialmente patrimonialista nas relações de família, né? Bom, então é isso. São algumas coisas jogadas aí para a gente pensar e são, né, eu sei que precisaríamos de muito tempo, mas vamos ver como é que a gente pode conectar ou reconectar isso, inclusive com a violência, né, violência doméstica. Agora é com vocês. Bom, doutor Rodrigo, assim, realmente a gente vê que a sociedade ela evolui muito mais até do que o direito. Então, a gente que aplica o direito, né, o dia todo, a gente, quando escuta isso, a gente fica, ai meu Deus do céu, como é que vai ser quando a gente se deparar com isso na nossa realidade do dia a dia? E isso vai parar nos tribunais, né? Então, cada juiz, cada magistrado que se deparar com isso vai ter que aí se socorrer, enfim, talvez da psicanálise, da antropologia, como nós conversávamos aqui antes, né? Cada vez mais o direito ele tem que se socorrer e o juiz de outros saberes, porque só a lei não é mais suficiente para a gente fazer, digamos assim, justiça, né? Hoje a gente tem que realmente, quem trabalha com direito de família, quem trabalha com a questão da violência contra a mulher, enfim, criança, idoso, cada vez mais a gente tem que, eu não posso deixar de mencionar aqui minhas psicólogas que estão aqui atrás, minhas assistentes sociais que trabalham comigo aqui no dia a dia, que toda hora eu estou lá batendo na porta delas, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque é difícil. Mas antes de abrir para o debate, doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua brilhante exposição. Eu acho que aí colocou realmente uma pimentinha aqui, estou vendo todo mundo aí, e eu fico muito feliz de ver um auditório lotado, não teve cadeira para todo mundo, então a gente disponibilizou o auditório aqui ao lado, com um telão, porque não deu aqui realmente a sua presença aqui causou realmente na EMER, a gente fica muito feliz com a presença de muitos. Estou vendo aqui também a nossa querida secretária municipal das mulheres, das políticas para as mulheres, Ana Rocha, muito obrigada pela presença, estou vendo aqui, e várias pessoas aqui conhecidas, o pessoal aí, a coordenadora do São Bento, Cláudia Belo, enfim, outras colegas aqui presentes, então a gente fica muito feliz de ver todos aqui. E antes de abrir para o debate, eu vou passar aqui a palavra para Raquel, que é uma juíza de família,
que com certeza se depara aí no dia a dia com tudo que o senhor falou e mais um pouquinho, porque ela é da Vara de Família de São João de Meriti, também tem vários projetos sociais aqui, é uma expoente do nosso tribunal, assim, é uma querida colega e excelente magistrada que vai aí trazer para a gente aí a sua contribuição e depois, Lúcia, então, começa com o nosso debate. Raquel, por favor. Bom, gente, bom dia. Quero agradecer aqui na pessoa da doutora Adriana o convite. Primeiro, para participar do Fórum de Violência Doméstica aqui da Emerge, há acho mais de um ano, 2 anos, um pouco mais de um ano, ela me convidou. Raquel, era importante que houvesse um juiz de família no fórum, porque o olhar da família é diferente do olhar da violência doméstica. E eu tive muito prazer de aprender um monte de coisas nas reuniões e foi muito interessante. E também agradecer o convite para estar aqui hoje. Confesso um pouco assustada, porque o Rodrigo da Cunha Pereira é quase alguém assim que me ensinou um monte de coisa que eu não podia imaginar que fosse aprender quando resolvi ser juíza de família. Então, antes de a gente falar as nossas observações, eu queria dizer o seguinte: eu já sou juíza há 17 anos. Esse mês faço 17 anos de magistratura. E desde 2006 tive a oportunidade de sair da área civil para a família. E naquele momento eu perguntei aos colegas, alguns conhecidos, e falei assim, onde é que eu aprendo isso? Eu tenho que aprender tudo de novo. Porque àquelas alturas eu já desconfiava que o que eu aprendi na época do concurso, na faculdade, na época do concurso, já não se aplicava mais. Porque eu fiz o concurso em 96. E aí, como é que eu ia aplicar aquele direito de 96 quando eu estava em 2006, 10 anos depois? E aí me indicaram o IBDFAM. Eu me associei imediatamente ao IBDFAM e comecei a ler os artigos do Rodrigo, que está aqui do lado hoje, para você ver como é que eu me sinto. E, às vezes que ele vem ao Rio, eu sou uma das que vem sempre. E eu me lembro que há alguns anos atrás, aqui nessa sala, eu estava sentada lá atrás, ele fez a palestra, abriu para o debate, alguns juízes na plateia, eu perguntei para ele, mas, Rodrigo, por que a gente insiste em falar regulamentação de visitas, quando a própria Constituição já nos dá um termo melhor? Por que a gente ainda está tão difícil desses conceitos que o IBDFAM traz para a gente, tão iluminados, né, de valores não concretos? A gente ainda consegue ficar nessa... Ei, eu gosto disso. Eu lembro que ele falou para mim, eu gosto disso, desses termos errados que nós usamos e como é importante que a gente denuncie os termos errados. Né? A guarda vem dos semoventes, a guarda vem... Você guarda um celular no bolso, né? E aí você guarda uma criança. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas compreendam errado o direito e cabe a nós também, operadores, o esclarecimento do real conceito dessas palavras, porque as pessoas chegam em audiência e dizem, eu quero a guarda, eu quero a visita. Não, visita a gente vai a um hospital para ver um vizinho que operou. O Estatuto das Famílias já tem uma modificação, né? Graças a Deus. Eu tenho tanta esperança que o IBDFAM mude tudo isso sempre. Com base no IBDFAM, eu já ousei fazer algumas sentenças diferentes aqui, lá em São João de Meriti, que é uma cidade muito pobre. Durante muitos anos foi considerada a cidade mais populosa da América Latina. São 700 mil habitantes em 30 quilômetros quadrados, 31 quilômetros quadrados. A gente tem um problema imenso de vizinhança, a gente tem um problema imenso de conflitos familiares, porque dividem o mesmo terreno um monte de famílias. E o filho, o neto, briga de cunhado, briga de sogra com nora, ou dos puxadinhos, porque há um problema fundiário, e esse problema fundiário impacta no nosso dia a dia. Então, estou em São João desde 2007, comecei a jurisdição de família em Teresópolis, fiquei lá 1 ano, até que vim para São João, e naquela ocasião, naquele primeiro ano, foi um ano de muito aprendizado. Primeiro li tudo que me chegava às mãos, e concluí que tudo realmente eu jogasse fora, tudo que eu aprendi, vamos fazer tudo de novo. E foi muito bom, porque a minha introdução foi feita pelo IBDFAM, a minha reintrodução na matéria. E eles são muito abertos, e eu concordava com tudo. Sabe quando você lê um negócio? Eu acho que é fantástico, eu concordei. Quanto mais tempo eu lia, mais eu concordava com tudo. E eu me lembro de um livro que o Rodrigo organizou, Direito e Psicanálise, que ficou meu livro de cabeceira ali durante um tempão para eu poder entender algumas questões. E, na ocasião, já confessei em alguns momentos aqui, que eu tive de procurar ajuda profissional, porque ser juiz de família não é simples. Não é simples, e aí eu fazia alguns ganchos, puxavam os meus ganchos na audiência, às vezes eu sentia raiva, às vezes eu ficava zangada, às vezes eu tinha vontade de chorar, e aquilo
era uma questão que eu tinha de tratar. E trabalhando com a psicanálise, quer dizer, como paciente da psicanálise, eu acabei, a minha psicanalista era quase ela me tratava e me tirava dúvidas, né? Ela é uma professora e eu ficava perguntando, mas por que fazem isso? E aí a gente foi aprendendo, e uma das coisas que a gente aprendeu no primeiro ano é que o juiz tem essa função do limite, é quase uma função paterna, né? E o mediador, ele pode ter a função materna, e eu tinha de trabalhar tentando usar essa metáfora para tentar organizar uma vara de família.